Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisiologia da audição, que isso quer dizer como funcionam as coisas dentro do nosso ouvido para que o som entre do ambiente e a gente consiga então escutar esse som. Como funciona isso no nosso corpo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou fazer uma aula em forma de apresentação de slides. E qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários, podem mandar dúvidas e a gente vai conversando um pouquinho a respeito desse assunto. Vamos lá? Então, esse é o assunto que a gente vai abordar. Como nós ouvimos? Fisiologia do aparelho auditivo periférico, porque a gente vai falar só do ouvido. A gente não vai falar de como esse som é transmitido pelo sistema nervoso central e como ele é interpretado pelo nosso cérebro, ok? Então, vamos falar sobre a parte do ouvido. Aqui eu trago um pouquinho essa imagem para vocês de anatomia, então para a gente relembrar um pouquinho de como é o ouvido. O ouvido, ele é dividido em três porções, né, que a gente chama de orelha externa, que compreende o pavilhão auricular, que é a nossa orelha propriamente dita. Aí tem um conduto, né, que é um caminho até chegar lá na nossa membrana do tímpano. Do tímpano para dentro, nós temos o que a gente chama de orelha média e o final dos ossinhos. Lembra, na orelha média eu tenho três ossinhos, então o martelo, a bigorna e o estribo. E do estribo para dentro eu tenho o que a gente chama de orelha interna, tá? A gente vai abordar cada uma dessas porções com relação ao funcionamento da audição. Quando eu falo de orelha externa, eu estou falando, então, basicamente, gente, da captação do som, então, pela nossa orelha, que vai ser transmitido através do nosso conduto auditivo, né? E vai, então, chegar na parte da membrana timpânica, que vai passar, então, para a orelha média. Então, a orelha externa, ela serve como um caminho por onde o som vai passar, ela tem esse formato para canalizar o som, né? Então, o som está sendo captado de forma global no ambiente, ele vai ser canalizado através desse conduto auditivo para um lugar específico, que é a membrana timpânica. Até aqui a gente está falando de uma onda sonora mecânica, como som, né, natural, que é uma onda mecânica, que vai então ser transmitido lá pelo conduto auditivo interno até chegar lá na nossa membrana timpânica, tá? Quando a gente passa então para a orelha média, o que que acontece? Esse som, ele vai vibrar essa membrana timpânica. Então, a membrana timpânica, ela é móvel, né? Então, ela é vibrátil e ela tem uma certa resistência para vibrar numa certa capacidade, né? E então, essa vibração, ainda em uma onda mecânica, vai ser transmitida para os ossinhos, porque os ossinhos, quem ainda não viu lá o nosso vídeo sobre anatomia do ouvido, checa lá no canal que tem um vídeo só sobre anatomia, mas esses ossinhos, eles são interligados entre si, e aí quando a membrana timpânica ela vibra, essa vibração é transmitida para os ossículos, e isso vai ser então jogado lá para dentro da minha orelha média. Perdão, da minha orelha interna. Mas qual é a importância da orelha média, né, em termos de audição? Quando a gente fala em escutar, essa porção da orelha média, a membrana timpânica, essa ligação entre os ossinhos, isso tudo é muito importante, porque aqui na nossa orelha média é onde ocorre o primeiro processo de amplificação sonora, ou seja, aquele som que nós captamos do ambiente, ele vai ser amplificado pelo nosso ouvido para que ele chegue de forma mais intensa lá no nosso órgão auditivo sensorial. Como isso acontece, né? Eu tenho aqui, como eu coloquei para vocês, uma amplificação em torno de 22 vezes, ou seja, aquele som que eu captei vai ser aumentado em 22 vezes. Como isso ocorre? A gente tem uma área de membrana timpânica, né? A membrana timpânica ela tem um formato circular e a gente tem uma área de janela oval. O que é a janela oval? É o espaço no osso aonde se liga aqui o estribo, tá? E esse estribo, ele vai exercer uma força de pistão, né, sobre essa janela oval. E essa área da janela oval, ela é 22 vezes menor do que a área da membrana timpânica.
Então, a onda mecânica está sendo transmitida de uma área 22 vezes maior para uma área 22 vezes menor. A mesma força, a mesma onda mecânica. Isso faz com que o som seja intensificado em torno de 22 vezes, tá? É uma mesma força sendo aplicada numa área 22 vezes menor. Isso faz com que o som seja amplificado. Então, aqui é a primeira amplificação importante que ocorre na nossa audição. Isso em termos de intensidade sonora, né, que o pessoal chama de volume, gera um aumento em torno de 27 a 35 decibéis. Ou seja, qualquer pessoa que tem problema nessa região da orelha média e não consegue fazer essa primeira amplificação, ela pode sim ter uma perda auditiva, que vai girar em torno desses 27 a 35 decibéis. Por quê? Porque se eu tenho um problema aqui na orelha média, eu perco essa capacidade de amplificação que ocorre nessa região. E o que pode ter de problema aqui na orelha média, né? Primeira coisa, membrana timpânica alterada. Se eu tenho uma perfuração, não sei se vocês já ouviram falar em furo no tímpano. Se eu tenho uma membrana que é retraída, né? Ou seja, tem uma pressão ali dentro da orelha média que suga essa membrana para dentro. Se eu não tenho ar, veja bem, gente, isso é uma caixa dentro do osso, mas é uma caixa repleta de ar. E para que isso esteja com ar, eu preciso dessa estrutura aqui, ó, que é a tuba auditiva. Eu preciso que essa estrutura esteja funcionando de maneira adequada. Nos próximos slides eu vou falar sobre ela. Então, eu preciso que isso daqui seja ar. Então, se eu tenho catarro lá dentro, se eu tenho secreção, se eu tenho sangue, qualquer alteração que faça com que ao invés de ar eu tenha líquido, isso já me dá perda auditiva. Ainda, se eu tenho qualquer alteração na estrutura desses ossinhos, do martelo, da bigorna, do estribo, então se eles têm alguma corrosão, se eu sofri algum trauma, tive fratura, luxação, ou então se eu tenho alguma doença que acomete esses ossinhos, eu tenho algumas doenças do metabolismo ósseo que podem acometer esses ossinhos e fazer com que esse jogo de vibração não seja transmitido de maneira adequada. Então, tudo isso pode causar perda auditiva nessa região aqui, tá certo? Então, o som, ele não vai conseguir ser conduzido, prestem atenção nessa palavra, conduzido de maneira adequada lá para o meu órgão sensorial, que é o responsável por decodificar a informação sonora. Então, a gente pode ter aqui nessa região o que a gente chama de perda condutiva. Por quê? Como eu acabei de falar, o som ele não consegue ser conduzido lá para a orelha interna de maneira adequada, e isso pode sim gerar uma perda auditiva, tá? Então, é isso que eu falei para vocês. Uma observaçãozinha importante, até aqui, como eu falei para vocês, o som está chegando e sendo conduzido através do nosso ouvido, através de onda mecânica. A partir daqui, gente, do estribo para dentro da orelha interna, como a minha orelha interna ela é toda revestida por líquido, endolinfa e perilinfa, essa energia ela vai ser transformada numa energia hidráulica. Então, o que chegava em forma de onda mecânica vai ser transmitido em forma de energia hidráulica. E aqui ocorre o que a gente chama de transformação mecano-hidráulica, tá certo? Então, a primeira transformação de tipos de energia que ocorre dentro do nosso ouvido. Olha que capacidade impressionante do nosso ouvido inteiro. Então, ele transforma a energia de mecânica para hidráulica e vai passar isso para frente, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, como eu falei para vocês, da tuba auditiva, né? O que eu tenho que ter funcionando? A tuba auditiva, ela também pode ser chamada de trompa de Eustáquio, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, é esse canalzinho aqui que conecta, ó, a minha orelha média. Aqui, gente, ele vai conectar onde? Lá na minha rinofaringe, ou seja, lá no fundo do meu nariz, eu tenho um buraquinho por onde entra o ar dentro do meu ouvido e faz com que essa cavidade seja repleta de ar. E também ele drena a secreção lá de dentro do ouvido. Mas drena a secreção? Que secreção que tem lá dentro do ouvido? Olha só. O revestimento epitelial, gente, dessa tuba auditiva, ele é o mesmo revestimento do nariz, dos seios da face.
Então, a gente tem células caliciformes, a gente tem cílios nessa estrutura de mucosa e a gente tem produção de muco. Olha só, o nosso ouvido médio, ele é capaz de produzir uma certa quantidade de muco para estar lubrificando essas estruturas, essa mucosa. Só que esse muco ele não pode ficar em grande quantidade ali dentro do ouvido, porque para eu ouvir de maneira adequada, eu preciso ter ar dentro do meu ouvido. Ou seja, essa tuba auditiva ela precisa constantemente estar drenando esse muco lá para o fundo do meu nariz, para minha rinofaringe. Se por algum motivo eu tenho obstrução da tuba auditiva, eu vou ter problema no ouvido. E isso é muito interessante quando a gente fala em termos de doença, gente, porque muitas vezes o paciente vem reclamando de problemas no ouvido e a gente fala para ele, não, mas o seu problema não está no ouvido, está no nariz. Dele, mas doutora, como assim? Por quê? Como eu tenho uma continuação, gente, se eu tenho uma adenoide nessa região, que é comum em crianças, ela pode obstruir essa tuba. Se eu tenho um processo alérgico, como as rinites, ou inflamatório, como as rinites não alérgicas, essa mucosa aqui, rosinha, ela vai ficar edemaciada e obstruir, então não entra ar direito, não drena a secreção direito. Então, todas essas alterações lá do nariz, né, no processo de resfriado, numa sinusite, isso vai estar edemaciado, vai estar com um déficit de função das células ciliadas. Então, tudo isso pode mudar a estrutura, a fisiologia também lá da orelha média e fazer com que eu não ouça bem. Tanto é, gente, todo mundo já passou por um resfriado, uma gripe, uma sinusite e fica com aquela sensação, nossa, parece que eu tô com o ouvido abafado, tô escutando meio em eco. Por isso, a nossa tuba auditiva ela é um contínuo da nossa mucosa nasal. E se eu não tô com essa tuba funcionando adequadamente, o meu ouvido ele vai me dar a percepção de que alguma coisa realmente está errada, eu não estou escutando legal, né? Por conta dessa tuba auditiva, tá? Só uma observação, praticamente a tuba auditiva ela fica fechada, ela é uma estrutura, gente, osteocartilaginosa, então eu tenho o osso, tá vendo? Ó, aqui, né, ao redor da tuba, mas eu tenho também uma parte que é cartilaginosa. Quando eu quero mobilizar essa tuba auditiva, eu tenho que ativamente fazer com que ela se abra. Isso através de processo de valsalva, né? Que é aquela pressão que a gente dá, que você sopra o nariz com a boca fechada, ou a mastigação, o bocejar. A gente sempre sente aquela desentupidinha no ouvido. Então, tudo isso pode fazer com que a tuba se abra e se feche, aliviando, às vezes, alguma alteração ali no ouvido, tá? Pequenas diferenças entre adulto e criança e que podem fazer uma grande diferença na prática clínica, tá, gente? A criança, olha só, a tuba auditiva aqui, ó, ligando a rinofaringe no ouvido e aqui no adulto, né? Uma diferença importante. No adulto ela é um pouco mais longa, então ela tem em torno de 3 a 6, 30 a 60 milímetros, então olha só. Na criança, ela é um pouquinho mais curta, né? 18 milímetros, e no adulto, em torno de 30 a 60. Então, o trajeto da tuba auditiva do nariz para o ouvido na criança é curtinho, olha lá, 18 milímetros. E no adulto já é mais longo. Outra característica é que na criança, ela é mais horizontal, ou seja, ela tem uma angulação menor, né? Tá vendo? Na criança ela é praticamente horizontal, em torno de 10 graus, e no adulto em torno de 30, 40 graus. Essas duas características, gente, o fato de ser mais curta e menos inclinada na criança, facilita a ascendência de patógenos do nariz para o ouvido. Por isso que criança tem muito mais otites do que adultos. Por quê? Essa tuba ela é mais curtinha, então a bactéria, os vírus que estão ali na rinofaringe têm mais facilidade para chegar, estão mais próximos do ouvido, além do que a gente não está lutando contra a gravidade como no adulto, né? No adulto ela é mais inclinada, então eu tenho que subir para ir para o ouvido. Na criança ela é praticamente horizontal. Então isso facilita o desenvolvimento de otites em crianças. E a gente sabe que resfriados, sinusites viram otites muito mais facilmente em crianças. Daí vai ser abordado lá na aula de otites, porque que eu preciso olhar para o nariz, né, das crianças e dos adultos quando eles estão resfriados, quando eles estão com otite, né? Adianta eu simplesmente passar um antibiótico se essa criança está cheia de catarro lá na rinofaringe? É uma coisa que a gente vai discutir, tá bom?
E aqui, só para vocês terem uma ideia de anatomia, a nossa tuba auditiva, gente, ela é revestida de músculos, né, que fazem com que essa tuba se abre, se feche, né, para estar aliviando, então, e equalizando o ar, né, a pressão do ar que a gente tem lá dentro da orelha média com o ar ambiente, tá? Alguns músculos importantes aqui, ó, o tensor do véu palatino, então é um músculo que está ao redor da nossa tuba, o elevador do véu palatino, salpingo faríngeo, tensor do tímpano. Então, essa musculatura toda é que faz a gente abrir e fechar a nossa tuba auditiva. E para que serve, né? Como eu falei para vocês, ela serve para drenar as secreções da orelha média, para proteger a orelha contra refluxo de líquidos. Então, se eu estou bebendo alguma coisa na rinofaringe, essa tuba ela está constantemente fechada. Lembra que eu falei para vocês? Isso impede que o líquido entre de maneira mais facilitada dentro do ouvido, né? E também serve para equalizar a pressão do ar. Como eu tenho uma cavidade aqui que ela é cheia de ar, e eu tenho o meu nariz que está respirando ar o tempo inteiro do ambiente, eu tenho que estar sempre equalizando essas pressões do ar para fazer com que eu não sinta dor, com que eu não sinta pressão no ouvido. Isso é especificamente importante, gente, quando a gente fala de viagem, né? Mergulho, viagem de avião. Por quê? Porque se eu vou mudar, aqui a gente fala da lei de Boyle, por quê, gente? Se eu tenho um volume de um gás, esse volume ele vai ser inversamente proporcional à pressão numa determinada temperatura, tá? Então, se eu estou alterando a pressão de um lugar para outro que eu vou, o volume desse gás também vai alterar. Então, ele vai se expandir ou se contrair, dependendo da pressão que eu estou. Então, se eu vou mergulhar ou se eu estou descendo de um avião, eu estou partindo de um lugar de menor pressão atmosférica para um de maior pressão atmosférica. Então, sempre na descida, ou do mergulho, ou na descida do avião, eu estou indo para um lugar de maior pressão atmosférica, né? A coluna de ar que eu tenho ali é maior, então é maior a pressão atmosférica. Isso significa o quê? Eu estou jogando pressão, o gás ele vai o quê? Se é inversamente proporcional, ele vai se contrair, tá? Agora, olha só o ouvido. Se eu tenho um ar aqui e ele vai se contrair, o que vai acontecer se eu não abrir essa tuba auditiva? Ela está fechada. Se eu não abrir, essa contração vai puxar esse tímpano lá para dentro, porque eu estou contraindo o gás que está lá dentro do meu ouvido. Isso vai fazer com que o tímpano se retraia e eu possa ter o risco, inclusive, de uma perfuração de membrana timpânica. Por isso é importante eu abrir a tuba auditiva. Mascar um chiclete, bocejar, falar, fazer alguma coisa para abrir essa tuba auditiva quando eu estou pousando de um voo ou quando eu estou mergulhando. Quem mergulha sabe que de tempos em tempos, na descida, a gente tem que ir fazendo manobra de valsalva para equalizar a pressão do ar lá dentro do ouvido. Porque se eu não abrir, isso pode gerar uma lesão, inclusive sangramento, hemotímpano e às vezes até perfuração do tímpano, tá certo? O contrário, gente, quando eu estou subindo ou quando eu estou decolando, não acontece tanto, porque se eu estou indo para um lugar de menor pressão, esse gás ele vai se expandir. É óbvio que eu posso ficar com a membrana um pouquinho estufada, mas quando eu expando esse gás, a tuba auditiva ela vai se expandir por difusão do gás, né? Então, eu estou gerando uma expansão gasosa, essa tuba ela pode drenar esse gás. É lógico que se eu estiver muito resfriado, num processo inflamatório muito intenso, que essa mucosa está super edemaciada, eu também posso ter um problema, tá? Mas normalmente a gente vai sentir menos quando eu estou nesse processo de indo de maior para menor pressão. Então, um adendo aqui da tuba auditiva, porque se eu não tiver isso funcionando bem, isso também pode me gerar uma perda de audição e uma sensação de eu não estar escutando tão bem, tá? Vamos continuar falando aqui. Aqui eu já falei para vocês. E quando eu falo de orelha interna, né? Como eu falei para vocês, lá para dentro do estribo, eu vou ter o que eu chamo de orelha interna. E orelha interna a gente vai dividir em duas porções, tá certo? Que é o labirinto anterior e posterior. O labirinto anterior é a cóclea, tá? Que é o nosso órgão auditivo. E o labirinto posterior são os canais semicirculares, o sáculo e o trículo, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, né? As famosas labirintites.
E aí, estruturalmente, eles são revestidos por uma parte óssea, que é o que a gente chama de labirinto ósseo, e uma parte membranosa. Então, aqui no desenho, a gente vê essa casquinha óssea da cóclea, em azulzinho, aquele lilazinho, a estrutura membranosa, né? Então, como que isso funciona? Eu tenho uma casquinha óssea, que forma esse caracolzinho, aí eu tenho um líquido dentro, que é a perilinfa. Aí eu tenho a membrana roxinha e dentro eu tenho outro líquido, que é a endolinfa, tá? E essa diferença, gente, entre perilinfa e endolinfa são líquidos estruturalmente diferentes, os íons são diferentes, e isso é importante para o funcionamento coclear, para a troca de íons, o que vai gerar lá para frente, a gente vai ver um impulso elétrico que vai conduzir, então, a informação, tanto do equilíbrio quanto sonora, para o meu nervo vestíbulo coclear, que é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Passando aqui, ó. No conduto auditivo interno, eu tenho o vestíbulo coclear, que é o 8º par craniano, e tenho aqui o nervo facial, que passa dentro do meu ouvido também. Spoiler lá, ó, para quem tem paralisia facial. Por que o otorrino trata a paralisia facial? Porque o nervo facial está passando dentro do ouvido, tá? Então é isso, ó. O som ele veio, vibrou membrana, vibrou cadeia ossicular e vai vibrar aqui a minha perilinfa, que vai então vibrar o líquido que está todo lá dentro da minha cóclea, tá? Então essa vibração aqui, como eu falei para vocês, vai ser transmitida em forma de energia hidráulica, porque aí eu já estou falando de líquido, né? Aqui uma imagem para vocês verem a nossa cóclea. Essa primeira imagem é uma peça anatômica de gente mesmo, né? Então, aqui eu tenho o tímpano, a orelha média com os ossículos, e aqui um corte da nossa cóclea, tá vendo? Então, tá um corte transversal aqui para vocês verem como ela é por dentro. Aqui, gente, a nossa cóclea, vocês sabem, é um caracolzinho, né? Ela tem 2 voltas e meia, que a gente chama de espiras. Então, são 2 espiras e meia, tá? E se eu conseguisse alongar esse caracolzinho, olha só como seria a imagem. Ela tem um formato cônico, né? Ela não é um tubo reto. Percebam que a pontinha dela vai ficando estreitada, né? Mais afilada. Porque são estruturas... as células ali dentro, elas estão dispersas ao longo dessa cóclea toda, né, gente? Ao longo dessas espiras. E cada região dessa cóclea, gente, é responsável por frequências sonoras diferentes. Nosso ouvido é uma coisa muito complexa. Veja só, aqui a gente chama de base da cóclea, onde está inserido o estribo, aqui na minha janela oval. E aqui, ó, lá no meio, eu chamo de ápice coclear. A nossa base da cóclea, gente, ela tem células auditivas que são estimuladas quando a gente está falando em sons agudos, então sons mais finos. E lá no ápice coclear eu vou ter células que vão ser estimuladas quando eu falo de frequências mais graves. E olha como é interessante eu saber essa anatomia, essa fisiologia, quando eu estou diante de um paciente, por exemplo, que tem uma perda auditiva para agudos. Eu sei que o problema dele provavelmente está aqui na base coclear. Já o paciente com problema grave, eu vou ter um problema aqui mais no ápice coclear, tá? E o líquido que corre aqui dentro, como eu falei para vocês, perilinfa, endolinfa e perilinfa, isso tudo, se eu tiver uma pressão endolinfática alterada, a gente vai ver algumas doenças que geram isso, eu vou ter um estufamento de todas essas células aqui e elas vão deixar de funcionar adequadamente. Como essa região é mais estreitada do que essa, as primeiras células que vão sentir isso são aqui, ó. Então, frequências graves, então o paciente começa a ter perda auditiva em graves, tá? Mas isso é mais para frente, é só um detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala em cóclea, então, olha só, eu peguei essa imagem. Vou botar aqui. Eu peguei aquela imagem da cóclea, tava com um cortezinho assim, ó, eu simplesmente peguei e virei ela de frente para vocês, tá? A cóclea, gente, ela dentro daquele caracolzinho, ela tem essa estrutura, ó, dividida em 3 espaços diferentes, que são separados por membranas, tá bom? Então, esse espaço a gente chama de rampa ou escala.
escala vestibular, onde se liga ali o estribo, a escala média ou rampa média e a escala ou rampa timpânica, tá? As membranas que separam são a membrana de Reissner e a membrana basilar, tá bom? Nessa escala média, gente, eu tenho uma estrutura muito importante que foi descrita por um italiano chamado Corti, e por isso o nome dessa estrutura foi dada em homenagem a ele. Isso daqui se chama órgão de corte ou órgão de Corti, que está aqui nesse quadradinho. E é nessa região, gente, que eu vou ter as células nervosas ligadas a neurônios e axônios que vão gerar o impulso elétrico responsável pela nossa audição, tá? Essa região, ó, ela tem células aqui que a gente chama de estria vascular, células que são responsáveis por dar o suporte sanguíneo de oxigênio e também de produção de endolinfa, porque isso aqui eu tenho líquido revestindo. Então, essa estria vascular é extremamente importante para o funcionamento coclear. Se eu tenho alteração vascular, hipoxigenação, isso aqui deixa de funcionar de maneira adequada e, com isso, a minha audição também fica prejudicada, tá? E aqui eu tenho as células ciliadas, que são divididas em dois grupos, vejam só, um grupo que vem célula sozinha e um grupo que vem triozinhos de células, células ciliadas externas e células ciliadas internas. Essa membraninha que eu tenho aqui em cima se chama membrana tectorial, tá? É uma membrana muito importante também para a nossa fisiologia da audição. Vou mostrar aqui no slide para vocês como funciona isso aqui. Mas só para vocês saberem, então a energia que está chegando de forma hidráulica, vibra esse líquido, o estribo vai vibrar aqui, essa membrana vai chacoalhar junto, vai vibrar esse líquido aqui, que vai vibrar essa outra membrana aqui, que é a membrana basilar, e com a vibração da membrana basilar, essas célulazinhas aqui ciliadas vão começar a encostar aqui no teto, na membrana tectorial. E isso vai gerar o impulso elétrico da audição, tá? Então, eu vou mostrar mais para frente aqui só para vocês entenderem. Mas isso aqui é a estrutura dentro da cóclea. É assim que o nosso caracolzinho lá da cóclea é formado, tá bom? Olha aqui as células ciliadas, né? Como eu falei para vocês, gente, as células ciliadas externas, elas vêm em triozinho e as internas, elas são sozinhas. Estruturalmente, elas são diferentes, não é só o nome não, tá, gente? As células ciliadas internas, ela tem aqui os cílios na sua estrutura e tem um canal de troca de íon sódio-potássio, tá? A célula ciliada externa, além dos cílios aqui na superfície, canal de sódio e potássio, ele tem na lateral aqui, ó, das células ciliadas externas, um canal de cálcio, tá? Então, isso faz com que essas células ciliadas externas sejam um pouquinho diferentes. Quando a gente fala em fluxo de cálcio para a célula, a gente normalmente pensa em músculo, né? E aqui a gente tem também o funcionamento do cálcio em relação à contratilidade celular. Essa célula ciliada externa, ela tem capacidade de contração, exatamente por causa desse canalzinho de cálcio que ela tem aqui, tá? As células ciliadas externas, gente, elas são mais numerosas do que as internas. Ó, a gente tem em torno de 20.000 e 3.500.000 células ciliadas internas. Isso a gente nasce com essas células, tá certo? Lá na gestação, quando a gente está passando pela formação da orelha, essas células já começam a ser formadas e a gente já tem essas células. Então, a gente nasce mais ou menos com esse número já determinado de células ciliadas. Por isso é importante cuidar da audição desde pequeno, porque qualquer problema que você vai passar, que você destrua ou leve a uma hipofunção de células auditivas, essas células estão ali, são fixas, determinadas, né? A gente precisa cuidar para que isso, quando a gente envelhecer, e hoje a população envelhecendo cada vez mais, para a gente consiga viver com uma audição boa, uma qualidade de vida boa quando a gente envelhecer, tá certo? As células ciliadas externas, gente, elas não são propriamente o órgão sensorial. Por quê? Porque elas não vão passar lá para o nosso cérebro informação auditiva do que eu estou escutando ali no ambiente, né?
Qual é a função delas? Aqui o segundo processo de amplificação sonora, então importantíssima a célula ciliada externa para amplificar novamente o som que eu captei lá do ambiente. Então lá na minha orelha média eu já amplifiquei em torno de 30 a 35 decibéis e aqui eu estou amplificando 50 decibéis, tá? Então uma amplificação importante, ou seja, se eu tenho problema em célula ciliada externa, eu posso ter uma perda aí de 50 decibéis, que a gente vai ver depois já é uma perda moderada, não é uma perda tão pequena, tá? Outro papel importantíssimo das células ciliadas externas é a inibição de ruído de fundo. Ou seja, se eu estou aqui conversando com você, você está escutando a minha voz, e aí no ambiente onde você está, tem algum ventilador fazendo barulho, tem um ar-condicionado, tem um cachorro latindo, o que as células ciliadas fazem? Elas focam naquela frequência sonora da minha voz, que elas percebem que aquilo é o foco onde você tem que dar a sua atenção. E ela vai inibir o ruído de fundo, tá? Isso faz com que a gente escute melhor aquela informação que a gente quer escutar. Quando a gente começa a ter problema nessa célula ciliada externa e ela perde essa função, gente, o que acontece? A pessoa começa a perder a audição quando começa a envelhecer. Ah, eu vou num lugar que tem muita gente falando ao mesmo tempo, ou tem uma música tocando no fundo, eu não entendo direito o que as pessoas falam. Por quê? Porque ela perdeu esse foco da célula ciliada externa e essa inibição de ruído de fundo. Então, esse é um papel muito importante, tá? E a célula ciliada interna realmente são as responsáveis por transmitir a sensibilidade sonora do som que eu quero escutar lá para o meu cérebro. Então, a célula ciliada interna, gente, ela é propriamente o nosso órgão sensorial auditivo. E é através, né, gente, do estímulo desses cílios que eu vou ter abertura e fechamento de canal de íons, e essa informação vai ser, então, transmitida para os axônios e para o nervo auditivo, tá? Aqui é uma imagem muito legal que eu gosto de colocar de como funciona. Aqui é aquele órgão de corte que eu mostrei para vocês. E isso é a membrana tectorial, tá? Quando eu tenho a endolinfa vibrando lá o meu estribo, ele vai vibrar o líquido que eu tenho aqui. E essa membrana basilar, gente, ó, que é a membrana basilar, começa a se movimentar, né? Com esse movimento, essa membrana tectorial aqui, ó, começa a ter um toque das células ciliadas externas lá na membrana tectorial, ainda sem encostar a célula ciliada interna. Por quê? Porque eu ainda não quero passar a informação do meu cérebro do que é para ele escutar. Eu estou primeiro amplificando o som e inibindo o ruído de fundo. Então, por enquanto, eu estou estimulando só a célula ciliada externa. O toque dos cílios ali, gente, vai fazer com que eu tenha influxo, né, abertura dos canais de sódio e potássio e abertura dos canais de cálcio, que eu falei que essa célula tem. Com a abertura dos canais de cálcio, eu vou ter contratilidade celular. Então, além da membrana basilar que se movimenta, eu tenho a própria célula que está ali, ó, contraindo, né? Então, ela tem a capacidade de empurrar essa membrana tectorial aqui, ó. Então, esse movimento começa a ser mais intenso, né? Isso aqui, ó, eu estou mostrando o comprimento da célula e o comprimento da célula, tá? Então, aqui eu tenho uma contratilidade. Isso faz com que eu tenha um toque mais intenso lá na membrana tectorial. E aí sim, depois que a minha célula ciliada externa já fez o seu papel, ó lá, eu começo então a ter o toque da membrana tectorial na célula ciliada interna, tá? E aí isso vai ser transmitido através do impulso elétrico lá para o meu cérebro para passar a informação sonora do que eu estou ouvindo, tá bom? Aqui uma imagem muito legal que eu coloco a diferença de endolinfa e perilinfa, tá? Por quê? Porque se eu tenho perilinfa na minha escala vestibular, endolinfa na minha escala média e perilinfa na minha escala timpânica. Olha só a diferença, né? Então, eu coloquei em azul aqui a perilinfa e em verdinho a endolinfa. Eu tenho uma perilinfa que é rica em sódio e pobre em potássio, assim como o meu líquor, tá? Já a minha endolinfa é o oposto. Eu tenho muito potássio e pouco sódio. Eu tenho uma diferença de potencial elétrico, gente, em torno de 80 milivolts, tá?
E isso é muito bom para o funcionamento do meu ouvido. Por quê? Se eu tenho a abertura dos canais lá, a hora que eu estou tocando na membrana tectorial, eu tenho as células ciliadas lá, e eu tenho muito potássio aqui nessa região, só de eu encostar ali, esse potássio vai por influxo direto lá para dentro dessas células, né? Eu tenho uma transmissão de íons de maneira muito facilitada por conta dessa diferença de potencial, tá? Então, a ativação dessas células é muito potente e é muito fácil. Por isso que a todo momento a gente escuta, mesmo quando a gente está dormindo, a nossa audição está funcionando, né? Aqui um slide só para vocês terem ideia, gente, de tanto vaso que tem lá na nossa cóclea. Esse aqui são as espiras da cóclea, quantos ramos, né, vasinhos que a gente tem que chegam lá na cóclea. Mas da onde vem essa irrigação? Da onde vem esses vasos sanguíneos, né? Então aqui é o nosso cérebro, aqui é a porção inferior, a base do nosso cérebro. Aqui está nosso bulbo, a nossa ponte, e a gente tem uma artériazinha aqui, ó, que chama artéria basilar, né? E eu tenho a artéria labiríntica ou artéria auditiva interna, que pode vir diretamente dessa artéria basilar, ou ela pode ainda ser um ramo da artéria cerebelar anteroinferior, que é essa aqui, ó, cerebelar anteroinferior. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Esses vasos, gente, são muito delicados, né? Eles vêm, ó, lá das nossas artérias vertebrais, tá? E vão dar aqui na base do nosso crânio, dando a artéria basilar. Então, são vasos terminais, são vasos pequenos. Por isso que é importante para o nosso paciente, quando a gente pensa em audição, envelhecimento, um cuidado muito especial com a circulação desses pacientes, porque se eu tenho déficit circulatório, eu vou ter déficit de audição e equilíbrio. Por quê? Porque eu não tenho oxigênio chegando ali, eu não tenho sangue adequadamente chegando nessa região. Então, sempre olhar com muita atenção para esses pacientes em termos de circulação. Era isso que eu queria trazer para vocês a respeito do funcionamento da nossa audição, como a gente escuta, o que acontece lá dentro do nosso ouvido. Então, fiquem à vontade para mandar dúvidas, deixe seus comentários e eu fico à disposição para qualquer eventualidade. Quem não é inscrito no canal aqui pode se inscrever no Otorrino Descomplicada. Tem minhas redes sociais também, caso vocês queiram seguir. E eu estou à disposição. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor de como funciona a nossa audição e o papel importantíssimo do nosso ouvido na nossa vida, do dia a dia. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.